Muito bem, estamos de volta para a sequência aqui desse módulo 5, aula de número 17, tá? Ainda falando aqui sobre fluidos. Aula de número 17, a última aula foi número 17, agora estamos na aula de número 18, segunda parte, onde a gente continua falando aqui nesse mesmo arquivo ainda do fluido, digamos assim, o sangue do sistema de direção hidráulica, aquilo que é vida no sistema de direção. E como no nosso corpo, né, o sangue é a nossa vida e deve estar limpo, deve estar íntegro, deve estar aí com suas plaquetas, né, seus glóbulos branco, vermelho, todos em ótimo estado. Assim é o fluido da direção hidráulica, certo? Então vamos seguindo aqui do ponto onde a gente parou. Qualquer ATF contém ingredientes em sua fórmula que melhoram consideravelmente sua estabilidade quanto à oxidação e possui também aditivos inibidores de corrosão e borbulhamento. Com o uso e intempéries, esses aditivos e ingredientes deterioram-se, causando a perda de capacidade e viscosidade do óleo. É justamente esta perda que leva a transmissão ou direção, certo, a funcionar incorretamente até o ponto de quebrar, estourar, vazar. Trocar o ATF em intervalos de quilometragem de 40 a 60 ou cada 2 ou 3 anos é extremamente recomendável. Os ATFs mais modernos são mais estáveis e resistem, podem durar mais, mas também devem ser trocados. Onde comprar? Toda loja de autopeça, em postos de gasolina, atentando aí para o cuidado quanto a comprar em postos de gasolina, porque frentistas não estão preparados, tá, para poder te indicar, te informar qual o fluido melhor para você colocar em seu carro. Então isso é fundamental, né, no carro do seu cliente, isso é fundamental deixar isso bem claro, ok? Porque frentistas de postos de gasolina não estão preparados para isso, tá? O negócio deles é vender somente e não tem compromisso com a sua clientela, que é rotativa, está sempre trocando, passando. Então é onde que infelizmente quem perde é o dono do carro. E falou aqui também que a quilometragem é intervalo de 40 a 60 mil. 40 mil é o ponto ideal, mas em algumas montadoras, em alguns carros, veículos aqui de entrada, como os da Ford e Fiat, eu digo que é 20 mil. Tá? O período aí é bem menor. Se seria 2 anos, é com 1 ano, 1 ano e meio, você deve indicar para o seu cliente a troca, né, desse fluido, desse óleo, dessa direção. E não somente tirar um e botar outro, tem que tirar, tem um procedimento de lavagem, tá? Onde a gente deve aplicar um flush, ou na falta do flush em alguma autopeça, você usar aí óleo diesel. Óleo diesel, ele tem aquela abrasividade ali que ele remove, ajuda a limpar o interior aí do sistema. Então você passando aí, né, esse fluido na quantidade aí aproximada 2 litros mais ou menos, dá para se limpar bem esse sistema. Em último caso, você usa o próprio fluido da direção. O próprio fluido também promove essa limpeza. Você também passar aí pelo menos 1 litro, um litro e meio, dá também para poder proceder com essa lavagem. Fica um pouco mais caro que o óleo diesel, certo? O óleo diesel é o tipo de óleo mais barato para você fazer essa limpeza, porque assim tanto como o flush quanto o próprio óleo ATF são óleos que encarecem esse serviço. A não ser que você repassa para o seu cliente, né, este valor que ficou aí um pouco mais alto, certo? Mas eu estou dizendo aqui coisas que é onde a gente vai voltar a falar a respeito em uma aula que vai tratar sobre esse assunto, sobre procedimentos passo a passo, e um deles é esse de procedimento de limpeza do sistema de direção, tá? A gente vai falar aqui também do aspecto, né, como que chega, o ponto que chega, que fica, né, a coloração desse óleo. Então a gente vai estar falando sobre isso. A gente vai ter no arquivo aí vídeo falando sobre como proceder essa limpeza do sistema da direção.
Nas concessionárias da marca, nas distribuidoras, é onde você pode comprar esse óleo. Nas concessionárias da marca, nas distribuidoras de óleo, no posto de gasolina, nas oficinas especializadas. Porém, exige somente o que seja do mesmo tipo de aplicação, pois as características devem ser iguais ou superiores ao recomendado, como eu disse aí. E quais são os tipos de ATF? Ao longo dos anos, sempre houve uma confusão geral sobre esse assunto em função da qualidade de marcas oferecidas. Então vamos conhecer alguma delas? Muito bem. Nesse arquivo, que você deve estar em mãos, né, temos aqui um monstruário bem vasto de tipos de fluidos, contando a sua história, né, assim como aqui esse ATF Type, né, da Toyota. A Toyota usa esse daqui. Tem aqui o Multi ATF da Motul, né, em alguns câmbios automáticos são usados. Dexon 2, a qualidade dele. Como eu disse aqui, o Ford 6, câmbios no caso aqui, o Ford 6, Ford C6, é usado esse tipo de fluido. E assim a gente vai seguindo aqui nesse arquivo. Petronas, Tutela, óleo também para transmissão, mas é indicado. Você vai sempre ver na descrição aí, indicação para direção, também direção, ok? Direção hidráulica. Temos aqui o famoso Mercon, né? Mercon LV, para transmissões automáticas e direções hidráulicas, né? Ele que entra ainda também na qualidade de Dexon 2, é um óleo com uma qualidade um pouco menor, certo? Para sistemas aí mais antigos. E assim temos aqui também o Mercon 5, que aí sim já começa a melhorar o nível, a qualidade, e é onde que esse sim pode ser aplicado em direções aí geral, no caso de direção hidráulica. É um óleo de ótima qualidade, tá? Indicativo aí para todo tipo de direção. É um óleo que chega a ser semi-sintético, vamos dizer assim, tá? Temos aqui a descrição. E agora o Dexon 2, que é um dos mais conhecidos, mais costumeiramente achados, né? Como eu disse, em postos de gasolina, no caso aqui esse da Ipiranga. Esse ATF é o Dexon 2, ele também não possui aquela qualidade top inicial que a gente precisa estar aplicando, tá? E aí seguindo, Max Life, Dexon 3, esse que eu mostrei aqui, tá? Onde aí no desenho mostra na descrição aí as características, né, propriedades desse óleo. Ele também é um óleo de ótima qualidade, que impede corrosão, né? Segura muito essa questão de calor, muito usado aí no veículo da Ford. A Ford, principalmente, é um dos veículos que o sistema de direção é os que mais esquenta, alcançando aí a 2.500 RPM de rotação. Então é um sistema que trabalha muito quente, então deve-se ter esse óleo. Como eu disse, a cada 20 mil você deve estar indicando para o seu cliente essa troca desse óleo, ok? Temos aqui também Dexon 3 da Tutela, Petronas, né? Também da Petronas. Olha só, outro Dexon 3 da Motul. A Cedelco é o óleo indicado pelos manuais do fabricante GM, Chevrolet. É esse daqui, Dexon 6. Esse é um óleo sintético, muito bom, ótima qualidade, ok? Então, ele pode muito bem, olha só, como diz aqui, pode ser usado como substituto do ATF Dexon 3. Então é onde aí você vai estar com uma peça. Fluido de direção não deixa de ser mais uma peça, tá? Do componente aí, do sistema aí, para poder ter um trabalho e ter um funcionamento de alta qualidade. E esse o Elfmatic, como eu indiquei aqui, temos aqui na descrição as características, né, desse fluido que e aonde são indicados para aplicação. Os carros franceses, certo? Citroën, Peugeot, Renault, os carros franceses, eles usam muito esse tipo de fluido, esse Elfmatic, mesmo em direções de hidráulica comum. Mas normalmente esses fluidos também são usados em sistema de direção elétrico-hidráulica. É onde a gente vai entrar nesse assunto aqui, nesse campo.
falando sobre sistemas de direção elétrica e hidráulica. A gente, no módulo passado, a gente esteve falando aí um pouco sobre sistemas de direção elétrico, né, elétrico e hidráulico, e aqui temos aqui um indicativo de alguns fluidos que você pode usar e você vai encontrar com uma certa facilidade em autopeças, tá? Como o DA, o fluido DA, e o LDS da Total. Todos dois indicados para sistemas elétrico e hidráulico. Temos aqui a descrição, você acompanha, estude aí, tá? A sua aplicação, a qualidade desse óleo, o procedimento dele no sistema, como que ele trabalha, ok? Vamos seguindo aqui. Temos aqui o CHF, Pentocin, é o mais famoso, é um dos que são indicados aí para os sistemas de direção elétrica e hidráulica, principalmente dos Astra, né, Zafira. Me parece que no manual tem ali a descrição, a indicação correta, né? Mas como eu disse, pode ser usado o Elfmatic. Você não achando, ou achando muito caro, o Pentocin CHF 202, você pode estar adquirindo o Elfmatic. Tá? O Elfmatic CVT substitui da mesma forma, com a mesma qualidade, esse CHF. Então você pode estar orientando o seu cliente a estar adquirindo esse óleo Elfmatic. Costuma ser 50% mais barato do que o CHF. Enquanto esse custa 100, 110 reais, esse Elfmatic é 180 a 200 reais. Então, ou seja, já que o procedimento é o mesmo, são sintéticos igualmente, a única diferença é que esse é produzido na Europa, né? Ou melhor, todos os dois são produzidos na Europa, certo? Porém, esse é produzido na França, Elfmatic, e o Pentocin CHF é produzido na Alemanha. Esse daqui, a coloração dele é azul, como embalagem, e o Pentocin, a coloração é verde, esverdeada. Tem aqui na descrição aplicações, procedimento químico, né? Valores aqui de procedimento, temperatura. E aproximando-se também aqui, a gente tem uma tabela logo abaixo. É uma tabela onde você vai achar aí, inclusive, mais para câmbios, né? Câmbios ou transmissões. Mas o mesmo se aplica à direção hidráulica dos próprios automóveis que usa esses câmbios aí, ok? Nota, a regra a ser seguida é a seguinte: o ATF, no caso aqui especificando Chrysler, que é a marca, né, de uma montadora, deve ser usado sempre que a especificação do manual assim exigir. A coloração vermelha original deste óleo não é permanente, diferente dos outros que ele vai mudando de cor até ficar escuro e ficar marrom. Possui um odor peculiar que modifica-se com o tempo. Por esse motivo, com o ATF mais 4 original, não baseia-se na cor e o odor, pois é impreciso qualquer julgamento. Use sempre a tabela de troca regular do fabricante, mas que não deve exceder 60.000 quilômetros. Ok? Então a gente vai terminando aqui nessa segunda parte, falando aí sobre o procedimento, os tipos, né? As diferenças de alguns óleos para óleo, ok? E você com isso fica aí totalmente inteirado de como proceder na troca ou no serviço que você prestar em trazer ali reparação de vedação, porque você vai sempre ter que aplicar um determinado fluido. Eu sei que a direção é elétrica. Se a direção for 100% elétrica, aí é outra história, não é assunto desse momento, nem para esse módulo e nem para esse curso. Direção elétrica é para um outro curso futuro, ok? Fica aqui meu forte abraço e vamos para a aula seguinte, número 19, onde a gente vai falar de contaminantes.